Estou bem feito. Sim, acho. Por amor de Deus. Ora bem, então vamos dar início a mais uma sessão da nossa iniciativa à volta dos livros. Desta vez temos connosco o Pedro Mexia, a quem agradecemos muito ter aceito o nosso convite. O Pedro vai-nos falar sobre um ensaio ar livre que é fundamental, de Michael Oakeshott, sobre o que é ser conservador e o que é o conservadorismo. Pedro Mexia dispensa grandes apresentações. De qualquer modo, eu vou fazer só aqui umas breves referências. Licenciado em Direito, tem escrito em imensos jornais, tem livros publicados de poesia, editou os seus volumes de diários, dos quais eu confesso que gosto particularmente, e participa, e entre outras coisas muito importantes, participa também num programa semanal que a todos nós nos diverte imenso, e devo dizer que no último gostei imenso da sua definição do que é um libertário em 2 linhas. Acho que foi na MUS. Não me lembro já, mas foi ótimo. Do ponto de vista dos valores à esquerda, do ponto de vista da economia à direita. Sim. Está resolvido. Muito bem. The floor is yours. Obrigado. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos. Agradeço o convite para estar aqui. Agradeço à direção do Ideal e devo dizer que agradeço particularmente ao Púlpito Mascarenhas a sua insistência já longínqua, porque eu já tinha uma vida complicada, a minha vida complicou-se um bocadinho mais nos últimos meses, e agradeço ao Paulo não ter desistido da minha presença aqui. Agradeço a todos por terem vindo. Eu pensei um bocadinho sobre o que é que eu poderia falar, que livro seria. Pensámos em várias hipóteses de livros políticos, não políticos, e ocorreu-me falar sobre este ensaio por 2 razões. Não, obviamente, por eu ser o que não sou, como seja politólogo, filósofo, historiador das ideias, ou nenhuma dessas coisas sou, mas porque, estando já há alguns anos a participar ativamente no espaço público, e nomeadamente em discussões de várias natureza, mas que têm quase sempre uma componente de discussão política, ideológica, e tendo ainda para mais sempre assumido essa etiqueta de conservador, por um lado. Por outro lado, considerando-me um conservador totalmente estrangeirado, isto é, praticamente toda a minha família materna e paterna é conservadora, e eu não estou de acordo com eles em quase nada, simplesmente porque o conservadorismo para eles significa outras coisas, algumas das quais eu respeito, outras discordo, mas enfim, e de facto eu faço parte, embora não seja estrangeiro, no sentido de nunca vivi no estrangeiro, mas faço parte de uma geração cujas leituras são, e há quem nos censure isso com frequência, cujas leituras são essencialmente anglo-saxónicas. O que pode ser um pouco paradoxal no sentido de pensarmos que a política é uma atividade localizada e que ligada a uma circunstância, e que, portanto, pode parecer um pouco estranho ter ideias inglesas em Portugal. Mas, enfim, Portugal passou séculos a ter ideias francesas e ninguém se queixou, portanto, acho que até desse ponto de vista é uma novidade interessante. Eu sempre me senti mais à vontade com a expressão conservador e conservadorismo do que com designações como, por exemplo, direita, que eu uso com alguma frequência um bocadinho só para, digamos, descriminalizar a expressão, mas não é uma expressão de que eu gosto, é uma amálgama, é uma família
ou um jantar de família onde estão muitos primos de quem não gostamos, a expressão direita, e portanto evito a palavra, porque alguns deles chamam os primos, literalmente, e portanto evito a expressão direita que em vários países, nomeadamente em Portugal, com as vicissitudes conhecidas, remete muitas vezes, ou seja, a palavra, quando se utiliza a palavra direita, sobretudo para pessoas de outra geração, mas não só, é preciso fazer tantas explicações e notas de rodapé que é muito cansativo, porque a palavra suscita conotações tão grandes. Eu lembro-me uma vez, estava a moderar um debate com a Maria Filomena Mónica e perguntei-lhe porquê é que diz que é de esquerda se ninguém de esquerda acha que é de esquerda? E ela diz, não, eu não me importava de dizer direita, mas para mim a direita é o Salazar, dizia ela. E esta frase é muito significativa de uma série de associações que são históricas, algumas são baseadas em factos, outras são baseadas em preconceitos, outras são baseadas em más vontades, que identificam a expressão direita. E, portanto, o conservadorismo, apesar de tudo, tem a vantagem de ter uma tradição filosófica, digamos assim. A razão pela qual eu me sinto particularmente à vontade com o conservadorismo é porque filosoficamente é uma espécie de gêmeo do ceticismo, no qual eu me incluo muito fortemente e crescentemente, diria eu. E, portanto, no fundo, a escolha do Oakeshott nessa tal família dos conservadores significa uma espécie de uma defesa daquilo que se poderia chamar um conservadorismo fraco, por oposição a um conservadorismo forte. O conservadorismo forte, por exemplo, seria, se pensarem, sei lá, na direita religiosa americana, é um conservadorismo que nasce de uma mundividência muitíssimo baseada em certezas, muitíssimo baseada num sistema de valores estabelecido, sem grandes angústias hamletianas sobre esses valores, e sendo que muitos desses valores estão, mas isso é circunstancial, podia não ser assim, estão em contraciclo com o tempo presente, e isso gera uma espécie de hostilidade ao tempo presente que sempre me contrariou, digamos assim, no conservadorismo. E este texto do Michael Oakeshott é um bocadinho o contrário, e aliás começa por ser tão forte para mim porque faz uma afirmação totalmente contra o senso comum, que diz que o conservadorismo defende o presente e não o passado. E porque é que ele diz que o conservadorismo defende o presente? Porque ele tem justamente uma relação. O tal conservadorismo fraco é o conservadorismo, e essa palavra aparece muitas vezes, e parece uma palavra até, digamos assim, indigna do ponto de vista filosófico, que é a palavra familiaridade. É uma palavra que ele usa recorrentemente, e ele defende muitas das suas convicções e muitas desta tal, e já lá vou a esta questão da disposição conservadora, que ele acha que o conservadorismo não há uma ideologia, mas uma disposição, mas a valorização da familiaridade, daquilo que conhecemos, e aquilo que conhecemos não conhecemos só o presente, sobretudo quando já temos uma certa idade, mas o presente é aquilo que conhecemos todos os dias e imediatamente. E, portanto, certamente que todos os conservadores suspeitam de amanhãs que cantam, mas também é importante suspeitar dos ontens que cantam, porque digamos que não há razão especial para a mitificação do passado ser mais produtiva do que a mitificação do futuro, com a desvantagem para o passado em que se pode fazer a prova de que é mitificação, enquanto no futuro
são sempre as hipóteses, são sempre aquelas coisas como quando os regimes falham clamorosamente, escreve-se um livro chamado A Hipótese Comunista, como se a hipótese não tivesse já sido testada. É sempre uma hipótese, está sempre em aberto, nunca foi testada em lado nenhum, nunca aconteceu. É sempre uma espécie de ideia quase metafísica. E essa ideia do presente, o Oakeshott define esta tal disposição, que diz ele que não é uma ideologia, portanto, se podem extrair ideias gerais e princípios gerais, mas que é sobretudo uma forma natural, há uma dimensão, enfim, psicológica, digamos assim, também, de reação ao que acontece e, sobretudo, à mudança. E ele tem uma definição que é a definição que eu gosto dela por isso, é a definição menos atraente jamais feita, e é supostamente quem quer atrair alguém para um sistema de valores, ou tende a ser relativamente poético, não é? Tende a ser mais ou menos poético ou profético, e tende a apresentar uma mundividência política, por exemplo, como uma ideia de mudança que vai, de certa forma, mudar a vida toda. E o Oakeshott, neste texto, faz uma definição que é tão modesta e tão de homem de meia idade para a frente, por assim dizer, que não tem nenhum apelo. Ele diz: ser conservador é preferir o familiar ao desconhecido, preferir o já testado ao que nunca foi tentado, o facto ao mistério, o presente ao possível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao superabundante, o conveniente ao perfeito, o riso presente à felicidade utópica. Isto é uma pessoa, digamos, é o contrário daquilo que se costuma fazer nos atos de comércio, que é dizer que o produto é muito melhor do que é. Isto aqui é mostrar, enfim, um produto, é como se uma pessoa pusesse uma coisa à venda no eBay ou no Alfarrabista online e dissesse: este livro está bastante gasto, já capaz de ter bicho. Eu acho fascinante que alguém proponha uma mundividência tão pouco apelativa. E é tão pouco apelativa quanto ele, no princípio do texto, sobretudo no final, tem que reconhecer a evidência que esta mundividência não é uma mundividência que um jovem aceita ou compreenda. E, portanto, isto levava-nos para uma ideia bastante curiosa, que era definir uma ideologia política, embora ele não se refira a ela como uma ideologia, em termos etários, não é? Seria qualquer coisa como: esta ideologia não é para novos, não é? Para inverter o título do Este País Não É Para Velhos. Porque ele diz que todas as características da juventude, que ele diz que são virtudes, são terríveis na ação política, sobretudo uma certa... ele faz um elenco muito grande de aspectos que ele admira nos jovens e na juventude: a urgência, a impaciência, características desse género que conduzem a uma certa vitalidade na juventude, mas que na política, e sobretudo quanto mais complexas são as sociedades políticas, mais a urgência e a impaciência são um entrave a que se faça alguma coisa politicamente útil. E, portanto, eu queria apenas partilhar meia dúzia de notas sobre o texto, e depois, enfim, estarei mais do que receptivo a perguntas ou outras intervenções. Desde logo, há esta ideia que nisso claramente há uma parte do ensaio, sobretudo no princípio e no fim. A parte do meio é a parte, digamos, mais idiosincrática. Ele começa por dizer algumas coisas com que todos os conservadores, todas as famílias, todos os primos à mesa podem estar de acordo, quando ele fala, por exemplo, de uma ideia que é uma ideia forte de qualquer conservadorismo, seja ele de que matiz for, que é a ideia do legado.
É um bocadinho aquela ideia de que nós somos uma espécie como na corrida de estafetas, não é? Estamos a passar um testemunho que vem de alguém e vamos passá-lo a quem vem a seguir e imaginar que a corrida acabou antes de nós, ou connosco, ou na geração seguinte, é não ter a noção de que a corrida continua, justamente, e o nosso papel é relativamente modesto, mas absolutamente imprescindível, que é passar o testemunho, no sentido quase literal. E ele fala também de uma outra questão, que também é outra matéria ligeiramente problemática, eu gostava que ele explorasse mais isso no ensaio, que é, ele diz, um conservador, uma pessoa com a disposição conservadora, é uma pessoa que está grata com aquilo que tem, grata por aquilo que tem. Mas, ao mesmo tempo, diz, bom, mas isso pressupõe que essa pessoa viva e tenha nascido numa circunstância que lhe permite essa gratidão. No fundo, é aquela pergunta que é se alguém que vive na extrema pobreza pode ser conservador, ou que vive numa civilização, ou que vive em certos países onde a ideia de conservar é absurda, porque pode-se conservar valores, mas conservar modos de vida que já não existem, conservar património que está dilapidado, conservar civilizações que estão decadentes, etc., não é um trabalho impossível. Mas ele, num certo sentido, embora não o diga desta forma, que seria um pouco, chauvinista, ele no fundo está a falar para ingleses, certamente, e para ocidentais. E isso ao mesmo tempo é uma limitação. Mas também nós, acho que nos últimos anos, temos testado os paradoxos e as dificuldades de supormos, com as melhores intenções, de supormos que há valores universais no campo da organização política. Eu não tenho uma posição firme sobre isso, mas cada vez mais duvido que haja essa universalidade. Eu nunca me esqueço de um dos momentos que abalou mais a minha convicção na universalidade dos valores, é uma coisa um bocadinho anedótica, mas já vão perceber que não é totalmente absurda, foi quando o Ayatollah Khomeini estava em França, exilado, e não queria intervir na política iraniana, até uma certa fase, porque, enfim, não havia uma tradição de não intervenção, mas ele já estava tentado, porque havia muitas sinais de repressão e não sei o que mais, mas ele, a repressão, enfim, não lhe fazia muita confusão. Mas um dia mostram-lhe fotografias de mulheres de minissaia em Teherão. E ele diz, não, isto não pode ser. E, portanto, a ideia de que uma das revoluções mais importantes da época contemporânea nasceu da intolerância de um homem para com minissaias mostra que a universalidade de valores não é um dado, enfim, civilizacionalmente adquirido. E isto é menos anedótico do que parece, porque há recorrentes referências à questão dos costumes. Aliás, as fotografias de Teherão no tempo do Shah, enfim, que não é um regime democrático, nem pouco mais ou menos, era uma sociedade europeia, não é? Era uma coisa absolutamente incrível. E, portanto, enfim, fecho este parênteses para dizer que se este ensaio for criticado, como muitas vezes tem sido, por ser um ensaio para velhos ingleses, não é totalmente falso que o seja, mas também não é totalmente verdadeiro. O ponto seguinte que eu gostava de salientar é a ideia de não só ter alguma coisa para conservar, e a palavra que ele usa é enjoy, para desfrutar, digamos assim, é também, isto é muito importante, e isto é grande parte da minha atração por este ensaio nasce daqui. Ele diz, a disposição conservadora manifesta-se quando há alguma coisa no presente que nós queremos continuar a desfrutar, to enjoy, e também quando há
eu não sei se ele diz iminente ou perigo de perda. Um perigo de perda. E, portanto, uma das ideias mais fascinantes do ensaio é que o conservadorismo é uma forma de melancolia. Uma forma de melancolia face a uma das poucas coisas que nós, seja qual for as nossas convicções políticas, podemos ter a certeza absoluta, é que o tempo passa e as coisas mudam. Tirando a natureza humana, que era toda uma discussão sobre o que é a natureza humana, não vou entrar aí, mas imaginemos que a natureza humana tem, de facto, aspectos imutáveis, mas as sociedades mudam, os valores mudam, as instituições mudam, e o Michael Oakeshott chama a atenção para uma coisa que toda a gente concorda, exceto quando se fala de política, curiosamente, que é: perder uma coisa de que se gosta é mau. Isto dito assim de uma forma quase infantil, quase de aula para uma criança. Qualquer pessoa concorda que perder uma coisa de que se gosta é mau. E, no entanto, poucas pessoas, ou relativamente poucas pessoas, estão dispostas a dar o passo político, ou a tirar uma consequência política deste luto de perder as coisas que são boas, que nos dão prazer, que nos dão... ele também fala de identidade, e já é outro ponto que eu gosto muito no ensaio, e vou falar à frente. E ele não tem dúvidas nenhumas, e nesse sentido é um livro que se há um livro que se pode ler, um livro de ficção, que se pode ler juntamente com este ensaio, é o Leopardo, do Lampedusa. Ele não tem dúvida nenhuma que as coisas mudam. Aliás, os conservadores que estão convencidos que as coisas não mudam, em geral, têm surpresas desagradáveis. Portanto, ele, pelo contrário, diz que a disposição conservadora é uma estratégia para lidar com o facto das coisas mudarem. Portanto, o conservador, longe de ser um imobilista ou um reacionário, é alguém que, sabendo que as coisas mudam, de certeza, se vai posicionar estrategicamente perante isso. E como ele diz, como é que se pode posicionar estrategicamente perante isso? De muitas maneiras. Por exemplo, fazendo com que, enfim, ele faz toda uma diferença que eu não vou entrar entre a mudança e a inovação, mas que fazendo com que, por exemplo, na discussão pública, o ónus da prova seja imputado a quem quer mudar alguma coisa. Já é um pequeno avanço, porque se tiver que provar que a mudança tem alguma utilidade, dá mais trabalho do que simplesmente dizer muda-se porque sim. Defender todas aquelas estratégias, mais uma vez quase todos os conservadores estarão de acordo, estratégia gradualista, mudar pormenores e não da big picture, não mudar por voluntarismo que vai à frente da sociedade, mas pelo contrário, de forma reativa a coisas que já mudaram na sociedade. Isso é certamente muito relevante, embora ele não fale de todo nisso, e já também vou falar disso, das questões de costumes. Ele não fala de todo nesse assunto, e é interessante, e é uma das lacunas do texto, mas também seria difícil ele defender-se adequadamente se incluísse essa matéria. Mas nas questões de costumes há toda uma discussão à volta de, independentemente das nossas convicções, bom, e além de mais, as questões de costumes não são um bolo indivisível, questões e questões, não é? Há naturezas diferentes, mas há uma diferença entre responder legislativamente a uma mudança de mentalidades e provocá-las pela lei, não é? Há toda uma diferença muito substancial, e quem diz legislativamente diz judicialmente. Enfim, nos Estados Unidos neste momento o Supremo Tribunal é um órgão ativo dessa mudança, e há toda uma discussão, mas aí é de ordem diferente da ordem legislativa. E, portanto, ele diz mesmo que a disposição conservadora é uma forma de suportar, acho que o verbo, que a palavra que ele usa, acho que é endure, de suportar a mudança, de aguentar a mudança, o que pressupõe que a mudança vai acontecer. E isso é uma espécie de sinopse do Leopardo, do Lampedusa, em que há claramente uma consequência de que as pessoas, de que a situação mudou, de que os valores são diferentes, de que os jovens pensam coisas diferentes dos velhos,
E, no caso do Leopardo, há aquela convicção de que, da famosa frase, que no fundo as coisas mudam todas para ficarem todas na mesma. Porquê? Porque há uma convicção de que, e isso aparece muito nas personagens, sobretudo nas personagens secundárias do Leopardo, porque se percebe que há ali constantes que são mais constantes do que as mudanças, como, por exemplo, o oportunismo, o arrivismo, e o príncipe apercebe-se de que isso, até numa revolução ou num momento de mudança política, isso acaba por ser mais determinante do que propriamente o idealismo das pessoas envolvidas. É mais as pessoas que querem de repente prestar serviço, servir novos mestres, tudo isso. Portanto, é uma visão até um bocadinho, ou bastante, cínica da mudança. E este ensaio vai um bocadinho nesse sentido. Claro que o Oakeshott diz, e isso é muito importante porque digamos assim, circunscreve muito esta ideia da utilidade do conservadorismo. Ele diz, há muitas relações, ele diz, por exemplo, na mudança, ele dá exemplos do dia-a-dia, nas nossas mudanças da vida do dia-a-dia, nas nossas relações da vida do dia-a-dia, há aspectos em que seria absurdo nós não mudarmos. Por exemplo, numa relação comercial, ele dá o exemplo do homem do talho, numa relação comercial, se nós estamos descontentes com o serviço prestado, mudamos. Porque há uma lógica utilitária e seria absurdo não mudar por uma espécie de fidelidade ao imobilismo ou coisa do género. Não, há qualquer coisa que nós queremos, há qualquer coisa que nós recebemos e, digamos, a troca não é satisfatória, portanto, muda-se. Ele diz, portanto, é mudar de talhante, como ele diz, é razoável. Mudar de amigos não obedece à mesma lógica. Ele, aliás, diz que tem uma boa definição, uma quase definição de amizade, em que ele diz que ele define um amigo como alguém cujas ideias nós não queremos mudar. Nós não queremos mudar as ideias do amigo. E portanto essa lógica de conservar é francamente superior à lógica de mudar, porque a mudança não traz nenhuma desvantagens, até porque no caso dos amigos, por exemplo, como ele diz, os amigos não são fungíveis, não é? Quer dizer, há amigos que vão e vêm, faz-se novos amigos, mas não se troca um amigo pelo outro como se troca o homem do talho pelo outro. Portanto, um amigo é uma pessoa, de certa forma, insubstituível, e numa relação comercial ou num serviço não é insubstituível. Há outra pessoa que o faz da mesma maneira. E depois ele dá um outro exemplo mais estranho, talvez, enfim, muito inglês, que é, ele diz, há outra área da vida em que não faz sentido mudar, que são as coisas que fazemos simplesmente pelo seu ritual, e não é necessariamente uma relação humana. Ele dá como exemplo pescar. Ele diz, o objetivo de pescar não é apanhar os peixes, é ir à pesca. Portanto, não faz sentido, quer dizer, a não ser que esse fosse o objetivo de quem está nessa atividade e que se sinta frustrado. Mas uma pessoa que, suponhamos, está um dia inteiro num sítio e não pesca nada, não vai necessariamente mudar de sítio no dia seguinte, porque não é esse o objetivo. Se ela deriva prazer daquela atividade, daquele ritual, e portanto nos rituais, que não são necessariamente relações humanas, como o caso da pesca, pode ser também, pode haver um lado de companheirismo, etc., mas se for um pescador solitário, aí é um lado de ritual que não depende da utilidade, e portanto aí a mudança não tem interesse. E ele faz muito, uma parte do ensaio particularmente interessante é quando ele faz esta diferença entre aquilo em que é útil mudar e em que não é útil mudar, e mais ainda, e eu gosto muito disso no texto, aquilo em que toda a gente está de acordo que não é bom mudar. O exemplo dos amigos, do qual ele depois vai tirar conclusões políticas, em princípio toda a gente concorda com este exemplo. Toda a gente concorda que é conservadora em algumas coisas. Eu tenho verificado com algum agrado, devo dizer, que algumas pessoas em Portugal têm dito
Bom, se há uma coisa em que eu sou conservador é na ortografia, por exemplo. Tenho verificado com alegria algumas pessoas bastante à esquerda que dizem, bom, na ortografia devemos ser conservadores. Claro que na ortografia devemos ser conservadores, isso é evidente. E, portanto, todas as pessoas concordam que há áreas da vida em que essa estabilidade e em que essa não mudança é positiva. Por outro lado, ele fala da identidade de uma forma muito curiosa. Eu estava a ler há uns tempos um texto francês sobre o Oakeshott e eles salientavam particularmente esta dimensão. Ainda por cima, nem em França, não só em França, mas em França as políticas identitárias são muito fortes, quer étnicas, quer outras. E o Oakeshott que hipervaloriza a identidade, no sentido de aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, os nossos hábitos, o que nos é familiar, mas ao mesmo tempo diz isto que é absolutamente inesperado. Ele diz, claro que tudo isto é contingente. E a ideia de uma identidade contingente, que é absolutamente óbvio que a identidade é contingente, se fôssemos filho de outra pessoa não éramos o que somos, o facto da identidade ser contingente boicota de uma forma espetacular muitas das discussões políticas pós-modernas que atribuem uma espécie de essencialismo à identidade. E isso é um contributo, enfim, este ensaio foi escrito, foi primeiro uma conferência e depois foi recolhido em livro em 62, e, portanto não diz respeito a esses debates modernos ou pós-modernos, mas até nisso é útil. A segunda parte do ensaio, que é a parte, digamos, mais, não direi mais frágil, mas é a parte onde mais previsivelmente os ataques ao Oakeshott surgiram, e foram vários e imediatos, em alguns casos não foram necessariamente ataques, foram simplesmente recusas. Por exemplo, o Irving Kristol não quis publicar o ensaio do Oakeshott na revista Encounter. O Hayek escreveu um texto chamado Porque Não Sou Conservador, e portanto, evidentemente que várias pessoas, alguns que nós podemos definir como liberais, outros como neoconservadores, enfim, o Kristol vem dessa família. Os neoconservadores, por exemplo, são a definição típica de conservadorismo forte, porque, como eram quase todos trotskistas ou coisa do género, no fundo mudaram de convicções fortes, mas tinham o chip, e praticamente todos eles, o messianismo democrático, todas essas coisas, são tributárias de uma concepção forte da política, que, para quem este tipo de ceticismo e cautelas é um bocadinho anticlimático, por assim dizer. Mas a segunda parte do ensaio, em que ele faz a seguinte pergunta: bom, nós definimos aqui o que é uma disposição conservadora, mas em que medida é que isso se relaciona com as ideias políticas conservadoras? E o Oakeshott não está muito convencido que se relacione diretamente. Ele diz uma frase que eu gosto muito, embora a discussão até seja prévia a esta frase, mas ele diz qualquer coisa como pode ser perfeitamente conservador em política e em mais coisa nenhuma. O Flaubert dizia qualquer coisa parecida com isso em relação à literatura. Ele aí faz, sem citar nomes e sem entrar em polémica digamos, declarada, ele diz: bom, aquilo que geralmente definem como balizas do que é um conservador não me parece interessante para a definição que eu estou aqui a dar do que é uma personalidade conservadora. Ele diz, e ele praticamente faz uma lista, sem citar ninguém, faz uma lista exaustiva. Ele diz: se é por referência aos valores religiosos, ou à lei natural, ou ao providencialismo, ou ao organicismo, ou ao pecado original, não.
e num parágrafo de repente destrói assim uma espécie de vários séculos de pensamento político, que todos eles fazem mais ou menos a ligação entre as convicções políticas, e alguns destes elementos, sendo que um deles não é menos importante que os outros, que é o pecado original. Há toda uma descendência ideológica do que é o pecado original e as suas consequências na política. E uma das coisas que lhe foi sempre muito censurada, como aliás aos conservadores ingleses, por exemplo, face ao conservadorismo americano, foi a não referência à religião. Ele não, embora haja outros textos onde ele fala disso, mas neste texto ele simplesmente diz que não fala disso. Eu sinto-me francamente mais confortável com esta definição por duas razões. Porque me parece que isso seria, por um lado, acrescentar uma contingência adicional a já estas contingências bastantes que surgem, nomeadamente a contingência da fé. Ou seja, e se uma pessoa concordar com isto tudo e não tiver fé? Depois há uma posição existente dentro dessa, mas que é para mim a pior de todas, que é a posição do género monrasiano, que é Deus não existe, mas a religião é bestial. Que eu acho uma posição absolutamente... Conheço várias pessoas que a professam e enquanto crente, prefiro um barrete frígio a este tipo de ideias. Não é bom porque as pessoas ficam ordeiras, ficam calmas e tal. Enfim, é esse tipo de... E ele não inclui essa... E por outro lado, porque evidentemente que eu costumo dizer... não me levem a mal dizer esta frase no Instituto Amar da Costa, no Ideal, mas eu costumo dizer que não sou democrata cristão porque não invocar o nome de Deus em vão é um dos mandamentos. Ou seja, a proximidade explícita entre a ideologia política e a religião é nociva para ambas as partes, sem prejuízo de uma pessoa que na atividade política ou até na teoria política reconhecer, por exemplo, o contributo em algumas áreas, por exemplo na área social, por exemplo da Igreja. Dizer o pensamento social da Igreja é um pensamento a ter em conta por um conservador, evidente que é. Há poucas teorizações sociais tão consistentes e tão elaboradas como a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é um assunto que nós podemos discutir num debate académico. A ressurreição não é uma matéria de debate académico e, portanto, fazer depender convicções políticas de convicções, digamos, metafísicas, em última análise, parece-me preocupante. Além do mais, muitos dos exemplos da chamada direita religiosa, começando nos Estados Unidos, são tudo menos recomendáveis e, portanto, são uma espécie de caveat bastante significativo. Eu vou terminar com mais dois pontos. Já passei por alguns destes que têm a ver com esta ideia da mudança gradual. E ele diz, então, mas no fim de contas, qual é o que é que se espera do governo? E aí o Oakeshott, que está bastante longe de ser um liberal, embora confesso que nos últimos anos já não sei o que é um liberal, já estou um pouco baralhado, porque quando leio livros de teoria política é uma coisa, quando leio blogs é outra, portanto não sei bem o que é um liberal, mas enfim, seja o que for um liberal, há uma conclusão que ele há várias premissas que ele tem que não são certamente partilháveis por um liberal, nomeadamente uma delas e talvez a principal razão pela qual eu não sou um liberal, que é, para um liberal, um ceticismo é disparate. Um liberal é, de uma forma ou de outra, um otimista. É muito raro qualquer ideia liberal que não pressuponha que no fundo as coisas vão. Portanto,
a minha predisposição, sou um liberal no sentido normal das liberdades, nomeadamente, em algumas até sou quase libertário, nomeadamente na liberdade de expressão, há matérias em que mas noutras de facto, por exemplo, uma certa crença que é quase gêmea do anarquismo, de que mesmo se o árbitro sair de campo, os jogadores se entendem uns com os outros. Não estou convencido disso, nunca estive, nem na economia, nem em matéria nenhuma. Mas o ensaio do Oakeshott acaba com uma convicção que um liberal, por razões diferentes, partilharia, que é a ideia do governo limitado. Ele tem uma definição que é uma definição puramente descritiva, ele não toma partido nesta matéria. Ele descreve a sociedade como uma espécie de caos de convicções, de objetivos de vida, e nenhum dos quais pode ter ou deve ter um acesso privilegiado ao poder político ou à ação do Estado. E, portanto, o Estado deve servir certamente, como ele utiliza a expressão umpire, portanto, como árbitro, mas também deve evitar tornar-se porta-voz dos grupos de pessoas, e ele tem uma frase que eu gosto muito e que também é hoje se calhar mais atual do que era na altura, de determinados grupos de pessoas e das suas indignações favoritas. E nós podemos dizer que grande parte da política do século XXI tem sido canalizar as indignações favoritas de vários grupos sociais. E essa visão limitada do Estado, por exemplo, se pensarmos no que é o Partido Conservador inglês, sem confundir o conservadorismo dele com o conservadorismo de ideologia política e com o Partido Conservador, mas só para fazermos esse paralelo, o papel do Estado no conservadorismo inglês, enfim, foi completamente revolucionado pela Thatcher, mas há um vídeo do primeiro-ministro Harold Macmillan, já muito velhinho, a falar da senhora Thatcher, a falar de vender as pratas, e portanto, ou seja, de privatizar, um discurso do Monday Club ou coisa do género, em que ele claramente se percebe que ele tem uma visão do Estado que não é minimalista e que toda aquela corrente que se costuma chamar One Nation dentro do Partido Conservador não tem uma visão minimalista do Estado, e há uma dimensão assistencialista que a certa altura cooptou mais ou menos o Estado Social, etc. Mas o Oakeshott, que não fala desses assuntos, simplesmente diz que no caos dos interesses diversos que as pessoas perseguem, o Estado não deve impedir nenhum, nem favorecer nenhum, enfim, dentro da medida em que isto seja possível, porque ele fala muito da ideia de querer. Há uma expressão que ele diz, qualquer coisa como o sonho e o poder, o sonho acompanhado do poder equivale à tirania. E de facto, por pouco entusiasmante que seja esta visão da política, não se mata pessoas com esta visão da política. Isto é, a ideia do profeta armado, não é? Como é o título da famosa biografia do Trotsky, a ideia de que temos um sonho e há uma série de entraves aborrecidos ao nosso sonho, que podem ser, por exemplo, as pessoas, ou a natureza humana, o que quer que ela seja, deu resultados catastróficos. E, portanto, o Oakeshott é um conservadorismo fraco, é um conservadorismo de uma extrema modéstia, é um conservadorismo de um extremo ceticismo, mas também de uma
com dois elementos que raramente são imediatamente identificados com o conservadorismo e que eu acho muito interessantes no texto dele, que é esse lado do presente e do enjoyment, da fruição, de gozarmos aquilo que temos, que aparece mais ou menos no discurso conservador, geralmente ligado à ideia da propriedade privada, enfim, que eu acho importante, naturalmente, mas não é só isso, não é só disso que se trata, não é só a questão da propriedade. E depois esta ideia de no fundo, deixar que na sociedade se exprimam as peculiaridades de cada um. Eu às vezes imagino que ele está a falar de uma espécie de residência de estudantes, onde há pessoas com várias particularidades e ele diz, deixar cada um ser maluco à sua maneira. E há um lado muito live and let live nesta versão quixotiana do conservadorismo, que me agrada muito, porque tanto a ideia do presente como a ideia do live and let live não são as tais ideias que nós associamos à palavra conservadorismo, são as tais ideias que nós precisamos de perder meia hora a explicar depois de dizermos a alguém que somos conservadores, e portanto, não sendo esta evidentemente a última palavra sobre o que é o conservadorismo, até porque define melhor o que é um conservador do que o que é o conservadorismo, não sendo esta a última palavra, sendo uma palavra situada no tempo, situado no espaço e situado também na idade, como ele próprio assume, é um dos... E sendo um texto que tem uma espécie de parênteses retos onde está a religião, que na verdade nós sabemos que não se pode pôr em parênteses retos, historicamente falando, mas, e daí o texto ter sido muito atacado por vários lados e alguns com alguma razão, é ainda hoje um dos textos com os quais eu há um bocadinho aquele manual das doenças mentais, não é? O da DSM, em que nós dá para ver se somos esquizofrénicos, ou assim, digo dá para ver que somos, porque todos nós somos qualquer coisa. Aquilo é tão grande, é um livro tão gigantesco que quem acha que é são antes de ver o livro descobre a sua doença mental, porque inclui praticamente todas as nossas manifestações são subsumíveis numa doença mental. E este para mim, este texto para mim é, digamos, é a sintomatologia da doença de que eu sofro, e portanto nesse sentido foi muito mais útil no relacionar-me com a minha tal identidade política do que até os textos mais canónicos e mais sérios, no sentido mais o Burke, etc., que são evidentemente importantes e que reagem a situações históricas determinantes, no caso da Revolução Francesa, e que são textos também importantes para mim noutro sentido, mas este texto, e com isto termino, é muito... Eu gosto muito dele porque, digamos que valida uma suposição que eu tenho que não é comprovável cientificamente, é de que as nossas convicções políticas são pré-políticas. É de que as nossas convicções são, em grande parte, além de serem situadas pela nossa experiência de vida, isso é evidente, mas são temperamentais. Há uma ideia muito forte temperamental. E como não são muitas vezes que alguém que é temperamentalmente melancólico vê uma proposta política melancólica apresentada de uma forma conseguida, eu fiz, não direi deste texto a minha Bíblia, mas enfim, um livro de bolso, porque só tem 30 páginas, o ensaio, embora seja vendido aqui num livro muito extenso, que me ajuda um bocadinho a perceber o que é que eu quero dizer quando digo, se calhar para simplificar, que sou conservador. Obrigado. Muito bem. Obrigada.